A equipe econômica do governo federal realizou agora há pouco o detalhamento das medidas do pacote fiscal. Você acompanhou ao vivo aqui na Record News. Entre elas, o anúncio da isenção de imposto de renda para quem recebe menos de R$ 5.000. Para falar sobre a repercussão desse pacote no mercado financeiro, a gente conversa agora com o assessor financeiro Flávio Freitas. Flávio, bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui. Ontem o mercado financeiro já terminou ruim, né? A Bolsa de Valores. Como é que está a situação nesse momento? Porque acabou de abrir, inclusive, foi agora às 10 da manhã, né? Bom dia, Jota. Abriu hoje às 10 da manhã para o público geral, mas o pré-mercado, que abriu às 9 horas, já mostrava uma sinalização muito negativa para o dia de hoje. O dólar chegou a bater R$ 6, agora está um pouco abaixo disso, o maior valor histórico aí intraday dentro da história do Brasil. E as bolsas em forte queda. Isso significa que o pacote está sendo visto pelo mercado como fraco, porque ele ainda vai ter que passar pelo Congresso, por aprovações no Congresso, com certeza vai ser esvaziado lá. Então, o mercado não vê com bons olhos nesse momento esse pacote. E mesmo a entrevista hoje da equipe econômica, dos demais ministros, focou muito na parte dos benefícios que parte da população vai ter neste primeiro momento, com isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, mas que no médio e longo prazo vão consumir esse ganho de uma forma muito mais acelerada para essas mesmas pessoas com o aumento da inflação. Flávio, agora é importante a gente explicar para quem está nos assistindo, é o seguinte, né? Por que o mercado reage mal quando a gente tem uma notícia que para parte da população vai ser positiva, que é a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês? A questão não é que essas pessoas sejam o problema. Ao contrário, esse país está cheio de desigualdade e nós precisamos fazer crescer o consumo de uma forma correta. Agora, esse eventual benefício que as pessoas vão ter agora com essa isenção do imposto de renda, elas vão pagar um preço muito alto com o aumento da inflação, que vai comer esse eventual benefício e ainda mais. E o governo não cortando as despesas e continuar fazendo os gastos que ele está fazendo, ele vai cada vez mais fazer a inflação aumentar. Visto que hoje, essa semana saiu o IGPM 15, já com uma previsão de alta da inflação novamente, isso está acontecendo há alguns meses. Então, esse eventual benefício se perde ao longo do tempo. Flávio, eu quero trazer uma notícia agora, que inclusive é algo que você comentou um pouco. O mercado financeiro já opera com o dólar em alta nesta quinta-feira, após o anúncio do pacote de corte de gastos do governo federal. Às 9 horas da manhã, o dólar comercial foi a R$ 5,98. Caiu, mas ainda opera em alta e está perto aí de R$ 5,96. A expectativa aí dos economistas é que a moeda deve fechar em alta. Ontem, o dólar alcançou o maior valor da história e encerrou o dia R$ 5,91. O recorde veio horas antes do anúncio do pacote de revisão de gastos públicos. Na sua visão, a gente vai ter oscilações do dólar ao longo desta quinta-feira, depois do anúncio do pacote fiscal? Com certeza. Eu vou até um pouco mais longe. Essa oscilação no mercado, tanto dólar, a Bolsa de Valores, enquanto isso não for efetivamente digerido pelo mercado e sabermos o posicionamento do Congresso em relação a essas ações propostas pelo governo, nós vamos continuar com essa volatilidade tanto do dólar como das taxas de juros futura e da Bolsa de Valores. Quer dizer, nós vamos passar por uns dias ainda de muita tensão pós esse anúncio, para ver o que efetivamente vai ser feito. O governo tem que esclarecer de forma detalhada quais serão todas essas medidas, porque ele falou de uma forma superficial inicialmente. Então, hoje você tem aí basicamente todos os economistas debruçados, na verdade, desde ontem, pós o anúncio dele, tentando entender em detalhes o que pode ser bom ou não para o país. Agora, de uma forma simples, para as pessoas que estão no dia a dia em casa, o mais importante se o governo não cortar as despesas supérfluas, e que ele tem isso, uma quantidade alta, não vamos estar entrando num momento de tranquilidade no curto prazo. A taxa de juros, ela está relacionada a toda essa questão do pacote fiscal, por exemplo? Você falou um pouquinho mais cedo sobre a inflação. Quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, isso acaba travando a economia. Se a gente olhar, por exemplo, para a aquisição de crédito para a compra de veículo, para a compra de um imóvel, por exemplo. Exatamente. Se você pegar hoje os grandes magazines, as grandes redes, o maior problema deles é não conseguir fazer a venda parcelada para as pessoas
que fazem a massa dos trabalhadores nesse Brasil, porque a taxa de juros está muito alta. Então, o que acontece? Se você aumenta a taxa de juros, você tenta inibir ainda mais um consumo para que a inflação seja dominada. Agora, hoje, um grande agente que está fazendo a inflação subir são os gastos do governo, principalmente em infraestrutura, que são importantes, ninguém nega essa importância, mas que tem que ser feitos dentro do seu orçamento. A gente em casa, no dia a dia, das duas uma, né? Se eu gasto o que eu ganho, beleza. Se eu gasto mais do que eu ganho, eu entro no cheque especial, e o cheque especial é caro. Né? Se eu me endivido no cartão, é exatamente a mesma coisa. Então, o pensamento que a gente tem em casa de economizar e não estourar o orçamento é o que a gente quer, espera que o governo tenha. Mas, infelizmente, e aí não estou fazendo nenhum viés político, nós estamos falando basicamente de números, infelizmente o governo está gastando mais do que ele deveria estar gastando. Flávio, você falou aí sobre os economistas que se debruçam nesse momento em entender esse pacote fiscal. A gente acompanhou aqui ao vivo a coletiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro já deixou o local da coletiva, mas a equipe econômica continua. Essas são imagens ao vivo, ou seja, então são ali pessoas tentando trazer mais detalhes de um pacote complexo, é claro. Foram dias aí, semanas de discussão para chegar até o que foi estabelecido pelo governo como ideal para conseguir cortar nos próximos 2 anos pelo menos 70 bilhões de reais de gastos. Flávio, obrigado pela sua participação com a gente aqui na Record News. Espero entrevistá-lo outras vezes. Boa quinta-feira para você. Obrigado, um forte abraço aí a todos. Obrigado.